Olá para você, tudo bem? Aqui é o Luiz Henrique Oliveira. Caso você não se lembre, a gente tem gravado muito pouco vídeo nos últimos meses, mas como a gente disse há algumas semanas, a gente está tentando retomar o canal de uma forma mais continuada e a gente vai ter mais colaborações aqui também para que possa falar sobre filmes e séries e sobre assuntos que sejam, de certa forma, aleatórios aqui, mas que sejam assuntos bacanas, assuntos que as pessoas gostam, né? Tipo, de saber, de curiosidades e tal. E hoje eu tô vindo aqui justamente pra gente falar sobre um desses assuntos. Caso você esteja no canal, seja inscrito no canal desde o começo, lá em novembro de 2018, quando a gente começou a fazer os vídeos, você deve se lembrar que a gente tinha a nossa coluninha de off-topic aqui nos 5 Tons. E essa coluna a gente falava sobre coisas da TV, a gente falava sobre curiosidades, sobre coisas que estavam sempre ali, né? Tipo, com uma espécie de curiosidade mesmo, né? Eu não vou tentar inventar outras palavras aqui, mas é mais ou menos por aí. Mas hoje eu quero propor um negócio diferente. Hoje a gente vai fazer uma espécie de off-topic aqui no canal. A gente vai falar sobre um outro aspecto, sobre uma outra questão da cultura que também é interessante, que é a cultura da TV. E naquela época a gente fez um vídeo, né, uma série de vídeos na verdade, falando sobre os temidos e raros e assustadores plantões da Globo. Bom, para começar, eu tenho um fascínio com esse assunto porque era talvez o meu maior medo quando eu era criança e até a adolescência, e até um pouquinho agora, eu não gosto da música até hoje. Então, eu percebi que muita gente tem isso também. Você vê aí pela abundância de vídeos falando sobre os plantões assustadores, né? Inclusive a gente fez esses vídeos também lá em 2018, 2019, com aquilo que a gente tinha naquele momento. Então, agora a gente está fazendo uma espécie de atualização desse vídeo, porque muitas outras coisas apareceram, né? Porque existem esses maravilhosos canais que fazem essa busca de imagens raras da televisão brasileira e postam no YouTube com o intuito de fazer com que as pessoas tenham essa memória, né? Lembrem desses eventos que aconteceram, né? Às vezes é um programa de TV, às vezes é só um plantão como esse, né? Que a gente está falando, que é o Plantão da Globo, que tem aquela musiquinha assustadora, horrorosa, maléfica. Parece que vai brotar um demônio da televisão, sabe? Parece que aquela coisa urgente vai brotar dali, vai te pegar, enfim, qualquer coisa desse gênero, qualquer coisa assim. E por que a gente fala sobre isso? Principalmente quem é dos anos 90, né? Quem viveu ali a sua infância e adolescência nos anos 90, porque hoje você vê que o plantão ele é meio higienizado, ele tem uma outra cara, a música continua a mesma, mas a identidade visual é outra. Mas nada pode ser mais assustador do que a vinheta dos anos 90, né? Que era a época que a gente não tinha internet, que a gente se informava pelos jornais e pela televisão, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então quando batia um plantão na Globo, a gente sabia que alguma coisa muito pesada estava por vir, geralmente era tragédia. Como no caso desses plantões dos anos 90 que eu selecionei aqui pra gente falar sobre eles, justamente porque eles são plantões que estão anunciando coisas gigantescas e que pararam a programação da Globo para poder fazer essa notícia, para poder dar essa notícia pra gente. Geralmente a gente é pego de surpresa e a gente fica realmente muito assustado. E eu acho que é interessante como esse plantão continua relevante, né? E como ainda há busca por eles, né? Você vê que existe milhares de canais, que milhares é um exagero, né? Mas dezenas de canais que postam esses vídeos e tem milhares agora sim de visualizações, de comentários. Enfim, eu acho que é um assunto que é pertinente até hoje. Mas o primeiro plantão que a gente vai falar é sobre o Rajiv Gandhi, né, que era um político lá da Índia, que foi, hoje a gente sabe disso, o primeiro plantão da Globo. Né? Foi resgatado esse plantão, só tem metade dele, na verdade, nas redes sociais, né, no YouTube principalmente, e a gente sabe que hoje ele foi o primeiro plantão que foi exibido com aquela vinheta, né?
porque antes ele era só um plantão do JN, plantão do Jornal Hoje, aparecia uma coisa estática na tela, e aí era aquele plantão. Com a vinheta, foi esse plantão aqui. A última imagem de Rajiv Gandhi mostra o candidato votando ontem numa sessão eleitoral. Outras informações a qualquer momento e a cobertura completa você vai ver no Jornal Nacional. Depois, a gente teve o plantão do fim da União Soviética, né? Foi um plantão que o Pedro Bial entrou para falar sobre o fim. Acabou a União Soviética. A União Soviética, ela foi desmantelada, né? E aí foram vários países que foram criados a partir dela, né? Porque ela era enorme, gigantesca. E o principal acabou se tornando aquilo que hoje a gente sabe que é a Rússia, né? Que é comandada hoje pelo Vladimir Putin, na época era o Gorbachev. Enfim, a gente tem esse plantão também, que foi num dia de Natal, em 1991. Que coisa, né? Imagina, você tá lá assistindo suas coisas e aparece o plantão da Globo para falar que um dos países mais poderosos de toda a história se esfarelou. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Em seguida, a gente já falou no nosso primeiro vídeo lá em 2019 sobre esse assunto, a gente tem o plantão que talvez seja um dos mais assustadores, porque ele usa a vinheta, a primeira vinheta, né, do plantão, que é aquela vinheta meio chapada, uma coisa meio esquisita, né, cinza, parece que prenuncia a morte, aliada com a notícia trágica do desaparecimento do helicóptero do Ulisses Guimarães, né, o senhor diretas, o Constituição, né, o homem da Constituição de 88, evidentemente. Ele era um homem extremamente importante. Caso você não conheça o Ulisses Guimarães, por favor, vai estudar, porque você precisa conhecer o Ulisses Guimarães, principalmente nos dias tenebrosos que a gente vem vivendo aí no que diz respeito à política. Mas o que aconteceu é que ele sumiu. O helicóptero dele caiu, né, lá
perto de Angra dos Reis, e o corpo dele, depois a gente soube disso, nunca foi encontrado. Foi o único que não foi encontrado. Mas esse plantão é assustador porque ele tem aquela vinheta antiga e ele foi dito, né? Ele foi ao ar numa madrugada e também foi feito em off. Provavelmente por uma senhorinha que estava passando ali pela redação da Globo, falaram: ei, vem aqui, vamos lá fazer esse plantão, dá essa narrada pra gente. E aí saiu isso. Helicóptero prefixo PT-HMK, que transportava o deputado Ulisses Guimarães, a mulher dele, Dona Mora, o ex-senador Severo Gomes e a mulher dele, Dona Henriqueta, está desaparecido. O helicóptero decolou de Angra dos Reis às 3h20 da tarde com destino a São Paulo. O Serviço de Salvamento da Aeronáutica não pode iniciar as buscas pelo mau tempo que está fazendo na região. A aeronáutica acredita na hipótese de que, por causa das fortes chuvas, o helicóptero pode ter pousado para seguir viagem pela manhã. As buscas recomeçarão ao amanhecer. O presidente Itamar Franco, o ministro da Aeronáutica, já foram informados do fato. Maiores informações a qualquer momento e em nossos telejornais. Como não poderia deixar de ser também, né, tipo, fora esse do Ulisses Guimarães, em seguida, o plantão mais traumatizante dos anos 90, um dos mais, mas talvez o mais traumatizante dos anos 90, seja o do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, no dia 1º de maio de 94, ele faleceu por conta do acidente que ele teve em Imola, e a Globo parou a sua programação várias vezes, né? Tem quase todos os plantões na televisão. Hoje em dia a gente tem quase todos os plantões daquele dia, né, já no YouTube, mas é óbvio que o mais chocante é aquele que o Roberto Cabrini anuncia a morte do Ayrton Senna, certo? Mas só que não é só esse, né? A gente tem tanto aquele que anuncia a morte cerebral, aquele que ele entrevista os médicos falando: olha, não tem mais salvação, só um milagre salva o Ayrton Senna, mas é óbvio que o mais chocante é esse, que o Roberto Cabrini aparece falando sobre a morte do Ayrton Senna. E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Depois disso, a gente teve no Brasil uma situação que aconteceu numa briga de torcida, né, que, se não me engano, foi entre São Paulo e Palmeiras, talvez, eu não estou lembrado agora, mas vocês vão ver agora em seguida. Teve uma briga de torcida que acabou matando um adolescente de 16 anos, que foi uma cena super chocante, que ele saiu cambaleando, sabe? Ele levou muita pancada, ele saiu cambaleando e caiu no alambrado da arquibancada. E essa cena foi transmitida no plantão, então ela é bem forte. Eu acho que ela vale ser colocada aqui também, porque esse menino, infelizmente, ele faleceu depois no hospital. Mas foi uma cena extremamente gráfica e é muito interessante pensar que nos anos 90 não se tinha tanto pudor para mostrar as coisas, né? Tipo, você vê até pela história da televisão dos anos 90 o quão era apelativo, né? Tipo, era muito apelativo, era muito gráfico as coisas. Então, esse plantão é um dos mais gráficos que eu consigo me lembrar, porque eu vi esse plantão também na época e era uma coisa muito, muito pesada. Veja por você mesmo. Por causa
causa da briga esta manhã no estádio do Pacaembu entre os torcedores do São Paulo e do Palmeiras na decisão da segunda Supercopa de Futebol Júnior, o presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Rubens Aprobato, decidiu adiar o jogo entre Corinthians e Bragantino, previsto para hoje às 4 da tarde. Mais informações a qualquer momento. É claro que também depois deste plantão do Ayrton Senna e desse do jogo, a gente teve, eu acho que em 96, a gente teve uma situação muito pesada, que foi a morte e o acidente, né, e a morte dos Mamonas Assassinas. A gente não tem ainda o primeiro plantão que passou na televisão, né, que passou na Globo e tal, mas os plantões que entraram naquela época para falar sobre o assunto, tem alguns aí na internet, a gente selecionou um deles aqui, mas é só para marcar o quão foi pesado aquele 2 de março de 1996. Para mim, pessoalmente, foi uma tragédia. Eu era fã de Mamonas Assassinas, eu tinha acho que 8 anos de idade, então eu era, né, vidrado em Mamonas. Todo mundo que era criança naquela época era vidrado em Mamonas. E foi um choque gigantesco, e quando a Globo entrou para mostrar, né, aonde caiu ali o PT-LSD, que era o prefixo do avião deles, mostrou assim, né, por cima das árvores, aquela asa do avião com os escritos e tal. Foi muito chocante para quem assistiu na época, foi muito chocante para quem era fã dos Mamonas naquela época, e continua chocante até hoje, para quem está assistindo e lembra daquela época. Da Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, onde caiu o avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília. O acidente aconteceu ontem por volta de 11h30 da noite. Aí embaixo a gente vê as imagens dos destroços do avião e os bombeiros que fazem o resgate. Os bombeiros acabam de localizar o 9º corpo, o corpo do vocalista Dinho. 9 pessoas estavam dentro do avião. Portanto, todos os corpos já foram localizados. Daqui a pouco, eles começam a ser retirados do local, serão içados por corda pelo helicóptero da polícia, já que é impossível pousar neste local. Muitos curiosos, crianças e adultos, tentam chegar até aqui escalando o morro da Serra da Cantareira para acompanhar o resgate que é feito pelo Corpo de Bombeiros. Parentes e amigos do grupo Mamonas Assassinas também estão aqui no local, numa outra clareira que fica a alguns metros. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa do acidente com os Mamonas Assassinas você acompanha no Fantástico. E veja como são as coisas. Na semana passada, enquanto a gente estava gravando esse vídeo, né, hoje a gente está no dia 11 de março de 2023, na semana passada teve uma queda no Osasco Plaza Shopping. Caiu o teto em cima da praça de alimentação do shopping. Só que muita gente não se lembra que em 1996 aconteceu uma tragédia no mesmo lugar. No Osasco Plaza Shopping teve uma explosão de um encanamento de gás que matou um monte de gente, feriu várias pessoas. Se não me engano, pelas reportagens, mais de 300 pessoas ficaram feridas, porque aconteceu na hora do almoço. Então foi uma repercussão terrível. Foi no dia 11 de junho de 1996. Eu me lembro muito bem porque neste dia, eu tinha 8 anos de idade, neste dia o meu sobrinho nasceu, meu primeiro sobrinho, João Lucas, ele nasceu neste dia. Então a gente estava com, né, na minha casa pelo menos, a gente estava dividindo as atenções entre a televisão e o que estava acontecendo com a minha irmã, que estava lá, tendo o João Lucas, que provavelmente deve estar vendo esse vídeo. Foi bem no seu dia. Estamos falando de Osasco, na Grande São Paulo, onde uma explosão destruiu parte de um shopping center. Neste local existia uma praça da alimentação, era hora do almoço e estava cheio de gente. Até agora, 100 pessoas feridas foram retiradas daqui pelos bombeiros e levadas para os hospitais regionais. 2 mortes estão confirmadas, um menino de 5 anos. Agora há pouco um policial passou por aqui e disse que mais 3 pessoas adultas morreram. Os helicópteros que estavam sobrevoando aqui foram afastados porque os bombeiros estão procurando as pessoas com equipamentos muito sensíveis e isso estava atrapalhando. Outras informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Carlos Pozo, de Osasco. Agora, um dos vídeos que me fez querer gravar esse vídeo aqui agora pra gente atualizar foi porque acharam no último mês, nas últimas semanas,
Um plantão que era tido como um plantão extremamente raro. Era um plantão muito raro que estava sendo procurado pelos caçadores, né, de vídeos antigos há muitos anos. Muito tempo. Desde que eu comecei a mexer com o YouTube lá atrás, as pessoas, meu Deus, eu preciso ver esse plantão porque tinha informações desencontradas, que foi o que aconteceu no dia 11 de outubro de 1996, veja que ano, né? Foi a morte do Renato Russo, líder da Legião Urbana. Eu sempre fui fã de Renato Russo, sempre gostei de Legião Urbana e também estava ansioso para ver este plantão, porque ninguém, assim, as pessoas gravavam tudo, né, nos anos 90, com fita cassete e tal, e nenhuma alma conseguiu gravar esse plantão. Poxa, bom, acharam um plantão, né? Antigamente a gente achava que era um plantão do William Bonner em off, falando sobre a morte do Renato Russo. Mas assim que acharam, a gente descobriu que não era essa a informação correta, a informação era outra, veja só. Morre no Rio o cantor e compositor Renato Russo, líder do conjunto Legião Urbana. Ele estava internado com quadro de anemia. O presidente da gravadora, Iema Odeon, informou que ele morreu no início da madrugada de hoje. Renato Russo tinha 36 anos. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa nos nossos telejornais. Daqui a gente pula para 97, né, se não me engano 30 ou 31 de agosto de 97, quando aconteceu um acidente que levou a vida da princesa Diana. Quando a gente fez o nosso primeiro vídeo, a gente tinha na internet os plantões de domingo, os plantões que ela morreu no sábado, daí teve domingo, teve o dia inteiro de plantão falando sobre a morte dela, teve os plantões do Fantástico e tal. Só que de 2019 para cá acharam os plantões em que a Sandra Nemberg entra na programação da Globo para falar sobre o acidente depois da morte da princesa Diana. Neste caso aqui a gente vai exibir os 3 plantões, né, que são os 3 plantões que fala do acidente, depois fala da morte e depois fala da repercussão imediata, né, minutos depois do anúncio oficial da morte da princesa Diana. Então acompanhe aqui os 3 plantões daquela noite. É muito grave o estado de saúde da princesa Diana, que sofreu um acidente de carro em Paris agora à noite. Os destroços do carro em que ela viajava foram retirados há pouco do local. O milionário egípcio Dodi Al-Fayed, suposto namorado de Diana, morreu no desastre. Estamos vendo imagens do carro sendo retirado do túnel em Paris, onde aconteceu o acidente. Dá para ver o airbag. O airbag foi acionado. Dodi Al-Fayed morreu no acidente e um segurança também. Eram 4 ocupantes do veículo. As pessoas se aglomerando para ver o acidente e este é o hospital onde Diana está internada. As primeiras informações são de que Diana sofreu traumatismo craniano, fratura em um braço e sérios ferimentos em uma perna. O acidente aconteceu agora à noite e este é o hospital onde Diana está internada agora à noite em Paris. Dodi Al-Fayed, o herdeiro da Harrods e suposto namorado da princesa, morreu no acidente. O carro sendo retirado do túnel onde aconteceu o acidente agora à noite. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais.
A morte da princesa de Gales. Diana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda há pouco no Hospital Petit-Salpêtrière, em Paris. De Londres, as informações com César Tralli. A emoção já começa a tomar conta aqui das televisões inglesas. A todo instante, os apresentadores entram anunciando a morte da princesa Diana, o que dá um pouco a ideia de como deve ser o domingo aqui na Inglaterra. A história de amor mais falada nos últimos tempos no mundo terminou em tragédia. A informação confirmada pelas agências de notícias de que Diana, de fato, morreu há poucos instantes por causa dos ferimentos gravíssimos que sofreu em decorrência do acidente. Ela sofreu traumatismo craniano, vários cortes na cabeça, teve um braço quebrado. A gente acompanha aí a imagem do carro, olha que impressionante. O carro ficou absolutamente destruído, o carro em que Diana estava, e o namorado egípcio Dodi Al-Fayed. Os dois saíam do Hotel Ritz, cujo dono é o pai do playboy egípcio, e iam dar uma volta por Paris. A 10 minutos do hotel, o carro perdeu o controle em alta velocidade, capotou várias vezes num túnel muito perto da Torre Eiffel. Dodi Al-Fayed e o motorista do carro morreram na hora. Diana e um guarda-costas ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital no sul de Paris. As primeiras informações eram, portanto, de que Diana estava mesmo gravemente ferida, tinha sofrido traumatismo craniano e agora veio a confirmação de que Diana, de fato, morreu. Sandra Nemberg, voltamos com você. E o acidente fatal aconteceu justamente numa fase da vida de Diana em que ela parecia feliz e apaixonada. A mulher mais fotografada do mundo nunca esteve longe das manchetes dos jornais. Mas nas últimas semanas, o novo romance de Diana virou febre nacional na Grã-Bretanha. O eleito era o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, herdeiro da Harrods, a loja de departamentos mais famosa da Inglaterra. O casal foi flagrado trocando carícias no Mediterrâneo. Daí em diante, os paparazzi se encarregaram de estragar a lua de mel da princesa, com uma perseguição implacável. Diana sempre teve uma relação de amor e ódio com os tabloides, e eles nenhuma condescendência com ela. Muitas fotos de Di com Dodi Al-Fayed sofreram alterações grosseiras para apimentar ainda mais as manchetes. E se isso não bastasse, uma ex-namorada do playboy egípcio, a modelo americana Kelly Fisher, apareceu em público para dizer aos prantos que tinha sido abandonada por ele. Diana não conseguia ter um simples caso de amor. A princesa Diana morreu esta noite. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa no Fantástico. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas se você gosta desse tipo de assunto, você não deve estar se importando muito. Mas vamos lá, vamos continuar então, porque a gente vai falar só dos anos 90, plantões raros, plantões que são importantes. Este plantão agora, por exemplo, é um plantão que o Pedro Bial entrou em off, interrompendo uma novela para falar sobre a morte do cantor Nelson Gonçalves, né? Ele foi um dos grandes cantores dos anos 60, 70, né? Enfim, ele foi um cantor de muito sucesso e ele faleceu na casa dele, na casa da filha dele, em Niterói, e quase que imediatamente após essa informação ter chegado na imprensa, a Globo interrompeu a sua programação para falar sobre a morte do Nelson Gonçalves, e foi desse jeito. O cantor Nelson Gonçalves morreu agora há pouco de parada cardíaca na casa dele, em Niterói. O gaúcho Nelson Gonçalves tinha 78 anos e conquistou gerações de fãs com sua voz grave e possante. Entre suas canções mais conhecidas está A Volta do Boêmio. Outras informações sobre a morte de Nelson Gonçalves, esta noite em Niterói, a qualquer momento. E a cobertura completa amanhã no Fantástico. O que é engraçado, falando do Nelson Gonçalves, é que nessa época eu já tinha tanto medo do plantão que eu meio que ficava agoniado quando assistia a Globo. E nesse dia que o Nelson Gonçalves morreu, eu tava agoniado, eu tinha certeza que ia dar algum plantão, não sei porquê.
não é brincadeira, não é mentira, não é invenção para caçar clique nem nada, mas é um plantão que eu pressenti. É bizarro. Minha mãe adorava as novelas da Globo, ela assistia e tal, então a gente ficava sempre meio, né, assim, quando já apareceu alguma coisa no meio da programação. E nesse dia eu tava pressentindo que ia acontecer alguma coisa engraçada, né? Por fim, né, a gente tem mais 2 plantões aqui para falar, são 2 plantões curtos. Plantão da morte do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, foi de madrugada, né? Foi tipo meia-noite alguma coisa, meia-noite 10 eu acho que saiu o plantão, que falava da morte dele, porque ele agonizou durante 60 dias, foi um tumor, um câncer fulminante que ele teve, e ele estava no auge do sucesso, né? Foi a época de ouro do sertanejo romântico, que tinha Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho Chororó, Jean Giovanni, enfim, toda essa galera estava fazendo um grande sucesso, e o Leandro teve esse câncer, que foi assim, o tumor de Atkins, né? Que é aquele tumor gigante, até no plantão eles falam isso, que foi uma coisa que pegou também muito forte no Brasil inteiro. Muitas pessoas ficaram chocadas e comovidas por conta da luta dele contra o câncer. Foi uma luta muito curta, porque na verdade aquele tipo de câncer era realmente muito agressivo. Nós voltamos a falar aqui do Hospital São Luís, na Zona Sul de São Paulo. A direção do hospital acaba de informar a morte do cantor Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. A questão de minutos foi divulgado este boletim médico, dando conta que o senhor Luiz José Costa, o Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo, faleceu hoje na unidade de terapia intensiva deste hospital aos 10 minutos desta terça-feira, por falência de múltiplos órgãos causada por tumor torácico gigante, o tumor de Atkins. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. De São Paulo, Silvestre Serrano. E agora, para encerrar, o final do plantão. E agora, para encerrar, a gente tem esse plantão aqui, que é sobre o Wellington Camargo. Se você é dos anos 90, você deve lembrar que o Wellington Camargo foi sequestrado, irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Ele foi sequestrado e ele ficou muitos dias no cativeiro, teve uma orelha cortada, enfim, foi um rolo gigantesco. E esse plantão aqui é o plantão que anunciou que ele foi libertado. Terminou há poucos instantes um dos mais dramáticos sequestros da história policial do Brasil. Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, acaba de ser localizado, depois de passar 94 dias em cativeiro. Novas informações sobre o fim do sequestro de Wellington Camargo a qualquer momento. Você vê que tem uma sequência de coisas aqui, né, que estão acontecendo e que mostram pra gente o quão esse plantão era assustador. Por que o plantão da Globo? Porque os outros canais não eram tão vistos, né? A Globo sempre foi a líder de audiência e esse plantão, a forma como ele foi feito, a música, o logotipo, né, tipo a vinheta, tudo isso, a junção dessas coisas e o fato de ser sempre uma coisa extraordinária acontecendo, é uma coisa que faz com que a gente tenha calafrios até hoje, mesmo com o plantão com a vinheta já mais desconfigurada, com aquela vinheta roxa, né, que eles estão usando hoje, que é essa no caso. Mas essa vinheta, ela é menos assustadora, porque hoje em dia a gente tem as redes sociais para se informar, tem a internet com os portais, então as notícias chegam mais rápido. Então, geralmente, o plantão hoje, ele acaba sendo um plantão que não é rápido. Então, quando ele aparece, a gente já está esperando a notícia. Bom, a gente vai falar sobre plantões dos outros anos em outros vídeos, espero eu, mas por enquanto a gente vai ficar com os plantões raros, os plantões assustadores dos anos 90, que pra mim é a pior época. Porque quando a gente é criança, a gente pega medo, esse era o meu bicho-papão. E imagino que de muita gente também. Obrigado a você que assistiu esse vídeo, a gente se vê aqui no canal 5 Tons e até logo.